Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos da disciplina de Matemática Discreta. Então, nós vamos, nesse vídeo, demonstrar, apresentar, né, e demonstrar boa parte das propriedades de conjuntos relacionados à interseção, união, igualdade, complementar, contingência de conjuntos e etc. Certo? Então, basicamente, nós queremos fazer isso. O propósito desse vídeo mais específico é utilizar aquelas propriedades de álgebra de proposições que nós vimos no vídeo anterior para estabelecer certas propriedades de conjunto. Né? Então, nós vamos começar com as propriedades da interseção. Né? Eu lembro que a interseção ela está relacionada ao conectivo da conjunção. Né? Então, nós vamos utilizar aquelas propriedades que nós vimos da conjunção para obter essas propriedades aqui da interseção de conjuntos. Então, você pode começar a pensar, né? Porque eu sei como que você é um cara muito... Você é uma pessoa muito organizada. Então, todas aquelas propriedades lá da conjunção que eu apresentei no vídeo anterior, você já anotou todas elas. Né? Eu sei disso. Eu sei que você já fez isso. E se você não fez, você vai fazer agora, porque nós vamos utilizar elas. E aí, quando eu falar assim, olha, então, pela propriedade idempotente lá da conjunção, nós temos essa propriedade idempotente aqui da interseção. Então, para você poder fazer o link de maneira melhor, volta lá naquele vídeo, se você não anotou aquelas propriedades, e anota, que vai ficar mais fácil para você, tá? Então, primeira propriedade, idempotente, tá? A segunda propriedade da interseção, o que você acha? Você vai olhar lá na sua folhinha, você vai olhar agora. Você vai olhar, associatividade, a conjunção era associativa, então a interseção provavelmente também vai ser associativa. E qualquer outra, você olha lá, comutativa. Ah, sim, uma propriedade P, conjunção com uma propriedade Q, era equivalente à proposição Q fazer a conjunção da propriedade Q com a propriedade P, né? Identidade, né? Lá nós tínhamos uma propriedade e uma tautologia era equivalente à propriedade. Aqui, ó, a tradução para conjuntos é essa daqui. Aí a outra lá, uma propriedade P e uma contradição, isso era equivalente à contradição. Bom, a tradução para conjuntos é essa daqui. E finalmente nós temos a interseção com o complementar, que lá, se eu não me engano, esqueci o nome daquela propriedade. Por que eu esqueci o nome da propriedade? Porque eu não anotei. Né? Como eu não anotei, fiz o que você não fez, então eu não vou saber aqui o nome daquela propriedade. Tá certo? Da última lá. Bom, como que demonstra isso daqui? Ah, uma coisa importante aqui, né? Aqui, ó, nós estamos utilizando o símbolo de igual. Nós não estamos usando o símbolo de equivalente. Conjuntos não são equivalentes. As relações que nós utilizamos em conjuntos é a contingência, é o contido e o igual. O contido, ele tem a ver com a condicional. O símbolo de igual tem a ver com a bicondicional. Ou, se você quiser de outra forma, o contido tem a ver com a implicação, enquanto que o igual está fortemente relacionado à equivalência. Dá uma olhada nos vídeos anteriores lá, nós já fizemos tudo isso. Você que não prestou atenção ainda, ou você não viu aqueles vídeos, mas dá uma olhadinha lá nos vídeos anteriores que você vai ver isso. E a igualdade de conjuntos tem a ver com a equivalência ou com a bicondicional, e a contingência de conjuntos tem a ver com a implicação ou então com a condicional. Bom, mas vamos demonstrar essas propriedades aqui. Vamos mostrar, por exemplo, que a interseção do conjunto A com o conjunto A é ele mesmo. Isso parece bastante óbvio, né? E por que isso é bastante óbvio? Você pega um conjunto, aí você vai interceptar ele com ele mesmo. O que você espera obter? Ele mesmo. Quer dizer, você pega um conjunto e você pergunta quais são os elementos do universo que estão nele e nele. São os elementos que estão nele. Então é o conjunto A. É o conjunto A. Ficou faltando aqui escrever que isso aqui é exatamente o conjunto A. Tá? Mas a interseção com A são os elementos do universo que estão em A e estão em A. De potência, que está vendo a conjunção aparecendo aqui, tem uma proposição e
ela mesma. Bom, é ela mesma, tá certo? Então, a interseção com A são os elementos do universo que estão em A. Quem são os elementos do universo que estão em A? O próprio conjunto A, certo? Associatividade, vamos lá. Quem está nessa interseção aqui? Observe, por que é importante você colocar parênteses? E quando você coloca parênteses aqui, você está dizendo o seguinte, olha, aqui ó, nesse parênteses eu tenho um conjunto, esse conjunto é uma interseção, não tem problema, e eu estou fazendo a interseção desse conjunto entre parênteses com o conjunto C. Então, quem é essa interseção de três conjuntos aqui? São os elementos do universo que estão no primeiro conjunto e estão no segundo conjunto. O primeiro conjunto é uma interseção. Tudo bem. Qual que é o problema? Não está proibido, né? Então, eu escrevo essa interseção aqui como sendo os elementos do universo que estão nesse primeiro conjunto e estão no segundo conjunto. Estar no primeiro conjunto significa estar em A e estar em B. O conectivo que nós estamos utilizando aqui, ó, é o conectivo conjunção. E nós vimos que a conjunção, ela é associativa. Então eu posso associar aqui, ó, eu posso escrever assim, ó. Tá vendo parênteses aqui, ó? Tá vendo? Parênteses aqui? Bom, eu posso deslocar ele. Eu posso fazer esse deslocamento. Por quê? Porque a associatividade da conjunção vale. Nós já vimos no vídeo anterior. Tá certo? Você já anotou no seu papel, né? Muito bem. Agora, eu vou traduzir isso daqui. O que significa x pertence a A e x pertence a C? Significa que x está na interseção, tá? Então, o que eu estou colecionando aqui? Os elementos do universo que estão em A e estão na interseção de B com C. Ah, são esses elementos que eu estou colecionando? Ah, então eu estou colecionando, então eu estou fazendo a interseção de A com a interseção de B com C. Tá certo? E, portanto, vale, então, a igualdade desses dois conjuntos, certo? O que foi primordial aqui? Primordial foi o fato da conjunção ser associativa. Nós usamos isso fortemente aqui. Então, quando eu falei no vídeo anterior, olha, lá no final do vídeo anterior, que você não chegou a assistir, você não chegou até o final, lá eu falei, olha, nós vamos aplicar essas propriedades da álgebra de proposições na teoria de conjuntos. Está aqui. A associatividade da conjunção nós acabamos de aplicar. Comutatividade, né? O próximo passo é a comutatividade. Então vamos lá. O que é A interseção com B? É o conjunto formado pelos elementos do universo que estão em A e estão em B. Ora, proposição e outra proposição. Lembra que vale a comutatividade da conjunção? Então, vou fazer a comutatividade da conjunção. Eu posso fazer isso. Bom, fiz isso e obtive como resultado o conjunto formado pelos elementos que estão em A e estão em B e estão em A, ou seja, isso me dá a interseção de B com A. Usamos de novo fortemente a propriedade de comutatividade aqui. Comutatividade da conjunção do vídeo anterior. O que significa, o que vai dar a interseção de A com o universo todo? Então, quem é esse conjunto? Quem é essa interseção? São os elementos do universo que estão em A e estão no universo. Bom, se você está pegando os elementos que estão em A, que estão os elementos do universo, e aqui você está dizendo eles estão no universo, se X está no universo, essa daqui é uma tautologia. Tá? Essa daqui é uma tautologia. X estar no universo é uma tautologia. Todos os elementos estão no universo. X estar no universo do discurso, ou no universo da análise, é uma tautologia. Sempre está. Você está só considerando elementos do seu universo, sei lá, seja lá qual universo você está trabalhando. Você está trabalhando no universo. Nós já estipulamos isso. Então, isso aqui é uma tautologia. Uma proposição e uma tautologia, você fica com a proposição. Lá das identidades da conjunção. Né? Então, dá uma olhada lá. Uma propriedade e uma tautologia
É equivalente a uma tautologia. Então, você está colecionando os elementos do universo que estão em A. Isso é o A. Tá? A interseção com o vazio são os elementos do universo que pertencem a A e pertencem ao vazio. Eu tenho uma proposição e uma contradição. Uma proposição e uma contradição é equivalente a uma contradição. Então, o que implica isso daqui? O que nos dá? Nos dá o seguinte, que estar em A e estar no universo, estar em A e estar no vazio, isso me resulta em estar no vazio. P e uma contradição, percebe que isso aqui é uma contradição? X estar no vazio é uma contradição. X estar no universo é uma tautologia. X estar no vazio é uma contradição. Uma proposição e uma contradição, você fica com a contradição. Tá? Então, quem você está colecionando aqui? Todos os elementos do universo que estão no vazio. Todos os elementos que satisfazem uma contradição, isso é o conjunto vazio. O conjunto dos elementos do universo que satisfazem uma contradição, isso é o próprio vazio, pela definição de vazio. Tá? E nós também já vimos em vídeos anteriores. A interseção com o complementar. Lembrei o nome dessa propriedade que eu não tinha lembrado. Chama-se contradição. Tá? Então vamos lá. Quem são os elementos que estão no conjunto A e no seu complementar? São os elementos do universo que estão em A e estão no complementar. Olha, mas como assim? Os elementos que estão em A e estão no complementar são os elementos que estão em A e não estão em A. Pera lá. Estar em A e não estar em A ao mesmo tempo é uma contradição. Então, nós estamos colecionando os elementos do universo que satisfazem uma contradição. Propriedade da conjunção. Lá, aquela última propriedade, chamada de contradição. Lembra que eu falei para você? Que todos os investigadores, eles levam as entrevistas e eles levam os depoimentos de modo a fazer com que a pessoa se contradiga, que haja uma contradição entre as falas, entre duas falas da pessoa. Então, contradição. X pertence a A e X não pertence a A. Isso é uma contradição. Quais são os elementos do universo que satisfazem uma contradição? Os elementos são aqueles que estão no conjunto vazio. Definição de conjunto vazio. Tá certo? Então, com isso, nós demonstramos todas as propriedades da interseção de dois conjuntos. E aí você pode começar agora a pensar o seguinte, bom, a conjunção tinha propriedades. Nós utilizamos essas propriedades para demonstrar propriedades da interseção de conjuntos. Provavelmente o mesmo vale para a disjunção e para a união. Todas aquelas propriedades que valiam para a disjunção, eu vou utilizar elas para demonstrar as coisas da união de conjuntos. Provavelmente. Provavelmente não. Certamente. A idempotência, a união com A é o próprio A, vale a associatividade da união, porque vale a associatividade da conjunção, da disjunção, vale a comutatividade da união, porque vale a comutatividade da disjunção. A união com o universo é o próprio universo, lembra? Uma proposição ou uma tautologia, fique com a tautologia, tá? Uma proposição ou uma contradição, fique com a proposição, e aqui está, então, que a gente chamou lá de tautologia, né? Tautologia, lá quando nós estudamos disjunção. E aqui nós chamamos de união do complementar. Um conjunto, união com o seu complementar, dá o universo todo. Certo? Isso fica como exercício vocês demonstrarem. Olhem o que nós fizemos para a interseção. Veja o que nós utilizamos para a interseção. Vem aqui e você vai fazer tudo a mesma coisa. Só que em vez de você utilizar propriedades da conjunção, aqui você vai utilizar propriedades da disjunção. Tá certo? Propriedade distributiva da interseção em relação à união. Lá tínhamos, lembra, propriedades da conjunção e disjunção juntas. Aqui também, propriedades da interseção e da união juntas. Uma delas, lá, era a distributividade de quem? Da conjunção sobre a disjunção.
Propriedade distributiva da interseção em relação à união. Então, a interseção de A com B união C é igual à interseção de A com B união interseção de A com C. Você faz literalmente a distributiva aqui. Também vale a distributiva da união em relação à interseção, ou seja, A união B inter C é A união com B, interseção A união com C. A absorção, também tínhamos uma absorção lá para a conjunção em relação à disjunção. Aqui a tradução é A interseção com B união A interseção com A união B, é o próprio A. A união com B, interseção A união com A inter B, é o próprio A, certo? Vamos demonstrar a primeira. Vamos lá. O que me dá A interseção com B união C? Que conjunto é esse? São os elementos do universo que estão em A e estão nessa união aqui. Estar nessa união significa estar em B ou estar em C. E, portanto, eu vou usar aqui a distributiva. Claro, X pertencer à união de B com C, já que está entre parênteses aqui, X pertence a B ou X pertence a C. Entre parênteses aqui. E aí eu vou fazer a distributiva, ó. Conjunção em relação à união. Então fica X pertence a A e X pertence a B. Ou, aqui é X pertence a A, tá? Ou X pertence a A e X pertence a C. Aqui é A, tá bom? Eu já corrigi. X pertence a inter B, é o significado disso. Aqui é ou. Putz, quanto erro, hein? Aqui é ou X pertence a A inter C. Isso me dá, então, A inter B, união A inter C. Certo? Desculpa aí pelos erros, é o copia e cola. Eu não editei direito isso daqui, devia ter prestado mais atenção. Desculpa aí. As demais demonstrações, elas seguem como exercício. Aqui é A, aqui é A, aqui não é E, aqui é O. Tá certo? Beleza, vamos continuar. Leis de De Morgan, nós tínhamos as leis de De Morgan lá para as proposições, aqui também. E o que ele está dizendo aqui? Negação, você não percebeu ainda, né? Mas negação, a tradução para conjuntos é complementar. Você não percebeu isso ainda. A interseção vem da conjunção. A união vem da disjunção. O complementar vem da negação. Tá? E aqui está dizendo o seguinte. O complementar de A inter B, o complementar dessa interseção, é essa união aqui. Então, o complementar da interseção é a união dos complementares. O complementar da união é a interseção dos complementares. Então, o complementar da união de A e B é a interseção do complementar de A com o complementar de B. Vamos demonstrar isso. Vamos demonstrar a primeira propriedade. Quem é o complementar da interseção? São os elementos do universo que não estão na interseção. Isso é o complementar da interseção. Isso é o complementar de um conjunto. São os elementos do universo que não estão nele. Qual conjunto está em questão agora? A inter B. Então, complementar de A inter B são os elementos que não estão na interseção. Não estar na interseção significa negação de pertencer à interseção. É a negação de pertencer. Pertencer à interseção significa pertence a A e pertence a B. Certo? Qual é a negação de X pertence a A e X pertence a B? A negação é negação do primeiro ou negação do segundo. O que significa negação de X pertence a A? O que significa negação de X pertence a B? Significa X não pertence a A, X não pertence a B. O ou mantém. O ou mantém. Vem lá das leis de De Morgan, tá? X não pertencer a A significa que X está no complementar de A. X não pertencer a B significa que o X está no complementar de B. E, portanto, isso é a união do complementar de A com o complementar de B. Tá certo? Aqui é o complementar em relação ao universo todo, tá? Lembra que essa notação aqui, ó, denota o complementar em relação ao universo. Tá certo?
Aí a outra, não vai demonstrar a outra? Claro que não vou demonstrar a outra. A outra fica como exercício para você fazer. Ah, mas por quê? Porque você vai usar a outra lei de Deus. Ó, percebe? Ó, daqui para cá, ó, daqui 10, pera lá, peraí, beleza, voltamos, desculpa. Aí, vamos lá, aqui, ó, dessa passagem daqui para cá foi usada as leis de Demóstenes, tá certo? Então, usamos as leis de Demóstenes, uma das leis de Demóstenes, são duas, né? Nós negamos o E. A negação do E é a negação da primeira ou a negação da segunda. Quando você vai demonstrar essa segunda propriedade, essa propriedade B aqui, você vai usar outra lei de Demóstenes. Qual é a outra lei de Demóstenes? Ela te ensina como negar um ou. Tá certo? E você vai usar essa, você vai usar aquela lei de Demóstenes para mostrar essa propriedade aqui. O que nos dizem, então, as leis? O que nos dizem as leis de De Morgan? Elas falam é o seguinte: um elemento está no complementar da interseção se e somente se ele está na união dos complementares. Um elemento está no complementar da interseção se e somente se ele está na união dos complementares. Um elemento está está no complementar da união se e somente se ele está na interseção dos complementares. Tá certo? É exatamente isso que fala, então, as leis de De Morgan. O complementar da interseção é a união dos complementares. O complementar da união é a interseção dos complementares. Beleza? Você fala assim, pô, professor, mas você não trouxe nenhuma figurinha aqui pra gente, né? Nenhum diagrama, nenhuma vez você trouxe os diagramas de Venn. Se você quer ver essas propriedades utilizando os diagramas de Venn, tem vários vídeos no YouTube falando sobre isso. Eu não quero isso. Por que eu especificamente não quero? Porque eu quero que vocês raciocinem algebricamente, abstratamente. Uma hora você vai ter que começar. Uma hora você vai ter que começar. É bom que você comece aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Nós não fizemos desenho, né? E o que nós estamos fazendo? Nós estamos utilizando apenas o raciocínio lógico. Apenas o nosso raciocínio lógico. Nada mais do que isso. Isso que eu quero que vocês desenvolvam. Em algum momento você vai ter que desenvolver isso. Porque em algum momento isso vai ser muito importante. Algumas propriedades da igualdade, tá? Reflexiva, todo conjunto é igual a ele mesmo. Se o A é a propriedade simétrica, a gente chama de simétrica, né? Se A é igual a B, então B é igual a A. E a transitiva, se o A é igual a B e o B é igual a C, então A é igual a C. Propriedade da contingência, todo conjunto está contido nele mesmo. A antissimétrica fala o seguinte: se o A está contido no B e o B está contido no A, isso é equivalente a dizer que o A é igual a B. Tá? Então, quando que dois conjuntos são iguais? Quando um está contido no outro e o outro está contido no um. Quando um está contido no A, é contingência mútua. Né? Transitividade: se o A está contido no B e o B está contido no C, então o A está contido no C. E a contingência do vazio. Isso aqui nós já mostramos. Aqui nós já mostramos que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Certo? Lá, quando nós estudamos contingência de conjuntos, lá nós demonstramos que o vazio está contido em qualquer conjunto. E, por fim, então, a propriedade do complementar. Né? Um conjunto, interseção com seu complementar, é vazio. A união de um conjunto com o seu complementar é o universo todo. O complementar do vazio é a união. O complementar da união é o vazio. O complementar do complementar é o próprio conjunto. Aqui entra a dupla negação. Quando você for demonstrar essa propriedade aqui, você vai usar a dupla negação. E, por fim, A está contido em B, se e somente se o complementar de B está contido no complementar de A. O que o complementar faz, então? Ele inverte a contingência. Quando você tem um conjunto contido no outro, A está contido no B, isso é equivalente a dizer que o complementar de B está contido no complementar de A. Certo? E fica como exercício essas 6 propriedades aqui do complementar. Se você ficar com alguma dificuldade com algum dos exercícios que eu deixei aqui para você, que foram muitos, você entra em contato comigo de alguma forma e a gente tenta resolver o seu problema.
Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa conexão entre propriedades algébricas das proposições, né, da álgebra proposicional e propriedades da teoria de conjuntos, certo? Então, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.